15 minutos, às da tarde, com 1 hora. Pastor Paulo vai trazer o assunto promessa de fé, tão importante para nós. Obrigado. Tá ótimo. Bom dia, amados. Espero que todos tenham conseguido dormir bem depois da mensagem de ontem. Porque a gente já vai dormir já pensando, acorda já pensando e emocionado, né, com isso tudo, porque é uma realidade, é algo que não dá para a gente fugir. A palavra de Deus, ela corta mesmo, né? Teve alguns irmãos que me falaram que eu peguei pesado, né? Irmãos, na verdade, não fui eu. Eu falei para minha esposa, falei, olha, os irmãos lá em Franca, eu estava pedindo, né, para eles, e para que eles orassem, para que a gente simplesmente fosse a voz, né? Nada mais que isso, porque se ele não usar, não adianta, não tem homem eloquente, não tem homem que fala bem, não tem nada. Tem que ser realmente direcionado pelo Espírito Santo. E ontem eu disse para minha esposa, olha, eu senti tão bem, foi tão gostoso, que eu estava perdidinho. Eu senti que realmente era Deus mesmo, né? Então, ao Senhor Jesus seja dada toda a honra, todo o louvor e toda a glória, porque só a Ele pertence mesmo. Nós não somos nada, devemos ficar contentes, satisfeitos, se Ele ainda quis nos usar, né? Só isso. A nossa porção é ser útil, ser usado, é só isso. E não precisamos mais que isso, irmão, já é lucro demais para a gente, porque quem somos nós e quem éramos nós para merecer ser chamados servos de Deus, e agora Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos dEle, que é isso? É muito para a gente, né? Nós não merecemos isso de jeito nenhum. Mas eu agradeço de coração os irmãos, o carinho, agradeço a hospitalidade, né, do irmão Jacó, da irmã Olinda, é uma coisa impressionante, aquele casal é precioso demais, né? Quem conhece, sabe, não preciso falar muita coisa, mas é espetacular, né? Louvamos a Deus pela vida deles. Sustentando missões através de um compromisso pela fé. Promessa de fé. Abra comigo suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. E assim que você encontrar, por favor, se coloque em pé, em reverência à leitura das Sagradas Escrituras. E Deus deve ser louvado e engrandecido. Eu me sinto honrado por várias coisas, mas recentemente eu estava pregando em Franca, falando sobre João o Batista, e falava a respeito do que ele era. Então chegaram até João e falaram assim, você é Elias? Ele disse, não. Você é Jeremias? Não. Você é um dos profetas? Não. Você é o Messias? Não sou também. Ela falou, o que você é? Fala o que você é, para a gente responder para o pessoal lá, dar resposta para o pessoal que nos enviou, para interrogar quem é você. Então, parafraseando aí, né, ele, com certeza, ele parou para pensar e falou, o que eu sou? Quem é você? Rapaz, boa pergunta. O que eu sou, hein? Quem sou eu? Fala, rapaz, o que você é? Quem é você?
Responda para o pessoal lá o seguinte: fala que eu sou a voz do que clama no deserto. Amados, devemos nos contentar de ser essa voz. Se Deus puder nos usar para isso, já está bom demais, amém ou não? Que honra! E eu me sinto honrado porque Deus nos deu o privilégio de gravar a Bíblia toda em áudio. Pela primeira vez em português no mundo. Então, eu estava até comentando com o pastor Marcos, é ruim isso. Ele falou, não, pastor, mas fala, abençoa o povo, tal. A Bíblia toda está disponível para ser baixado para quem tem Apple, por enquanto. Quem tem iPhone, iPad, iPod, você pode baixar o aplicativo da voz da Bíblia aí, O aplicativo, ele foi preparado justamente com busca, pesquisa, isso, aquilo, e te dá várias oportunidades de várias coisas, mas também você pode baixá-lo com a voz, E aí, deixa eu ver se vai ler aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Só para eu mostrar para os irmãos como funciona, o aplicativo é Bíblia ACF, e aí você pode ouvir, a Bíblia toda. Por exemplo, eu vou colocar aqui para ler do versículo 1 ao 6, tá bom? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos? Então está aí, quem quiser também saber mais sobre essa informação, eu estou à sua disposição. Mas vamos orar. Senhor, eu agradeço porque a Tua palavra, que foi preservada pelos séculos, pelos milênios, chegou até nós, e agradecemos porque é através dela que o Senhor nos dá a bênção de termos fé. E agradecemos porque sem a fé nós entendemos perfeitamente que é impossível agradar ao Senhor. Então eu peço que o Senhor nos ensine nesta manhã e me use apenas para ser a sua voz. E que o Senhor fale e abençoe o teu povo, pois é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro agradecido. Amém. Poder sentar, irmãos. A nossa fé agrada a Deus. A nossa fé deve ser agradável a Deus. A Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, está repleta de ensinamentos que esclarecem que a vontade de Deus é de que estejamos sustentando toda a sua obra, incluindo, logicamente, missões, através de um compromisso de fé. É pela fé. Quantos aqui de verdade acreditam em um compromisso de fé para sustentar missões? Quantos acreditam nisso? Deixa eu ver. Ótimo.
Mas vocês acreditam num compromisso de fé além do dízimo? Amém? Mas eu acredito, irmãos, que quem investe em missões com um compromisso de fé e assim ensina a sua igreja, até o dízimo aumenta na igreja. Não mexa no dízimo, mas ensine o teu povo a investir em missões pela fé. A melhor definição de fé que nós temos está nas Sagradas Escrituras. Não é verdade? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Agora deixe-me fazer outra pergunta. Quantos aqui acreditam que um compromisso de fé para sustentar missões realmente amplia os recursos financeiros para o sustento da igreja e dos missionários? Quantos acreditam nisso? Ótimo. Se você acredita que sim, então você está no caminho certo. Agradável a Deus, pois é o caminho de fé. A matemática de Deus difere da matemática exata humana. Na matemática de Deus, quanto mais você tira, mais você tem. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você empobrece, mais rico você se torna. A matemática de Deus funciona assim porque está revestida de fé. Mas talvez você poderia me perguntar, pastor Paulo, mas como que nós podemos ter certeza de que a vontade de Deus é que estejamos sustentando toda a sua obra, incluindo missões, através de um compromisso pela fé? Qual é a sua base? Então, para atestarmos e comprovarmos essa verdade, logicamente eu estarei me valendo dos ensinamentos da própria Bíblia e também de experiências reais ao longo destes 38 anos de vida em Cristo. Começando, em primeiro lugar, já respondendo essa pergunta, eu preciso esclarecer o que é dízimo e ofertas. Então eu vou dar um brevíssimo histórico, incluindo aquela questão das porcentagens, questão de dízimo. O dízimo no Velho Testamento, ele ficou definido claramente por 10% de toda a sua renda. Não é só da renda que você escolhe, não é só da sua aposentadoria, é das casas de aluguel também. Não é só da aposentadoria, é das outras entradas. É de toda a sua renda. Amém, irmãos? Então não escolha de qual renda que você vai dar dízimo. Dízimo é de tudo. Até das ofertas que a gente às vezes recebe quando vamos pregar fora. Amém, pastores? Tem que dizimar. Então não recebe mais não. Ofertas no Velho Testamento é qualquer coisa que passa dos 10%. Então no Novo Testamento, em Gálatas 6:6, eu gostaria que você colocasse uma porcentagem aqui. Gálatas 6:6 diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Coloque uma porcentagem para esse versículo. Qual porcentagem está aqui? %50%. Por que o senhor fala que é 50%? Porque o texto fala, e o que é instruído, então é uma pessoa. É uma pessoa que está sendo instruída por outra pessoa.
correto? Uma pessoa que está sendo instruída por outra pessoa. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Amados, para a glória do Senhor Jesus Cristo, quantos aqui podem testificar que o Senhor Jesus já me usou para te instruir neste evento? Quantos? Então 50%, faz favor, assim que acabar, você me passa. Eu tenho base bíblica. Logicamente ninguém faz isso, eu já estou com cara de Edir Macedo, né? Não é isso que nós estamos falando, não é nada disso. E não é isso que a Bíblia está dizendo também. Mas, apenas para a gente trabalhar um pouquinho a nossa mente, para saber que, irmãos, Deus, Ele tinha todo o direito de exigir de nós 100%. E que nós, então, vivêssemos pela fé. Ou seja, eu vou te dar um salário, você vai me entregar esse salário 100%, e dependa de mim. E Ele não estaria errado em fazer isso. Porque Ele é o Deus supridor de todas as coisas. Você já viu algum passarinho fazendo greve de fome aí, porque está faltando as coisas para ele? E se Ele cuida das aves, Ele não vai ter muito mais cuidado de nós? Interessante. Mas não é isso que Ele pede para nós. Mas estamos brincando aqui um pouquinho com a nossa mente para a questão de porcentagem. Dízimo 10%, ofertas é tudo que passa esses 10%, mas nós vemos aqui em Gálatas que a porcentagem deveria ser assim, que aquele que é instruído na palavra deveria repartir, ou seja, 50%. Mas se você olhar comigo em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3, coloque uma porcentagem para mim aí. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Qual seria essa porcentagem? Porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Coloca uma porcentagem para isso. Quanto? 100% na primeira parte do versículo, segundo o seu poder. Segundo o seu poder é tudo que você tem. Se você recebe 1.000, então você tem poder, você tem posse, você possui 1.000. Então, segundo o seu poder, então eu posso dar 1.000. Não posso dar 1.000, pastor. Não, segundo o seu poder. 1.000 é o que você recebe, então você pode dar 1.000. Aí o restante do versículo fala, e ainda acima do seu poder, então é mais de 100%. Aí fica à vontade. Irmãos, é assim que funciona. É fé. Talvez você nunca ouviu falar isso, mas nós estávamos em Cuiabá, servindo ao Senhor ali, e chegou um dia que a minha esposa olhou para mim e disse, bem, são as nossas últimas porções de arroz. E nós tínhamos acabado de assistir o filme Hudson Taylor, Uma Vida pela China. E eu estava todo empolgado com aquilo. E eu olhei para ela, brincando, rindo, falei, tranquila, querida, fique sossegada. Então faça o arroz. E tem feijão? Tem feijão. Então pronto. Né? Que coisa, que mistura abençoada, arroz e feijão. E eu tinha plantado, eu acho que aqui chama aipim, né? Mandioca. Era aipim, né? Porque mandioca é brava, ninguém come aqui, né? Porque lá em São Paulo a gente só come mandioca. Aqui o pessoal come aipim. Então, tudo bem. Então é isso aí. Tá? E eu tinha plantado no fundo lá, e eu falei, bem, então a gente vai comer arroz, feijão e mandioca. Aí ela disse, bem, tudo bem, mas e quando acabar o arroz? Não, quando acabar o feijão, porque o feijão ia acabar primeiro.
Quando acabar o feijão, eu falei, a gente come arroz e mandioca. Aí ela disse, mas bem, e quando acabar o arroz? Eu falei, tem bastante mandioca, a gente come mandioca. E eu não sei se todas as mulheres são assim, mas não são os homens que vão lá no fogão fazer a comida? Elas que sentem, a hora que ela pega assim a última e fala, vixe, agora... E o homem está lá, ele só espera a hora do almoço para sentar e comer. É verdade, né, irmã? Pois é. Aí, de repente, eu vi que ela estava realmente preocupada. Eu abracei ela e falei, querida, o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele sabe disso. Ele vai cuidar de nós. Irmãos, entramos para dentro da nossa casa e de repente nós ouvimos alguém bater lá fora. Então eu olhei, era o carteiro. Falei, poxa, mas esse carteiro é só colocar na caixinha, tem a caixinha do correio, é só colocar lá. Mas lógico, eu não ia chegar lá e destratar o rapaz, ele estava batendo. E eu disse, pois não. Falou, senhor Paulo Castelã? Eu falei, sim, sou eu. Então eu preciso de uma assinatura, porque essa carta aqui é registrada. Falou, pois não. Então eu entendi por que ele fez isso. Eu saí, fui lá e peguei e assinei o documento. Era uma carta que estava vindo de Franca. Eu peguei aquele envelope, agradeci o rapaz e entramos para dentro da nossa sala. E já era proibido isso na época. Mas o envelope estava gordinho. E a hora que nós abrimos aquele envelope, um salário mínimo em cédulas ali dentro. Dá para fazer uma feirinha, não dá? Nós pegamos e fomos ler a carta. A carta vinha de uma pessoa lá de Franca. E a pessoa disse, pastor, me perdoe, porque desde quando vocês propuseram ir para Várzea Grande para cuidar dessa igreja que eu conheço, eu propus no meu coração que eu iria pegar o meu primeiro salário e iria mandar para vocês. Mas, pastor, eu estudo. E eu precisei comprar o meu material. Então, desinteirou do salário. Mas eu peguei emprestado com meu tio. E eu estou mandando o salário que eu prometi. Na hora, irmãos, eu falei para a Sueli, falei, bem, nós precisamos pegar metade disso aqui e mandar de volta para ele. Aí nós começamos a chorar, aquela coisa toda. E Deus me deu paz no seguinte, não tem que devolver, isso foi mandado para você, usa. Saímos dali, fomos para o mercado, compramos bastante coisa. Então, de um dia para o outro, né? A despensa que estava vazia se encheu. Você acredita nisso, não? Isso aconteceu. Não li, não. Isso aconteceu. Passado um tempo, recebi uma carta de novo desse mesmo irmão, com mais um salário mínimo lá dentro. E ele dizendo, pastor, louve a Deus comigo, porque o meu patrão subiu o meu salário. Hoje eu recebo 2. E eu posso mandar 1 para o senhor. E ainda ficar com 1. E depois disso, recebi nova carta, dizendo, pastor, louve ao Senhor comigo,
Mas no mesmo tempo eu peço oração, porque o meu patrão subiu o meu salário, hoje eu recebo 3, e na minha sessão só eu recebo 3, e sou o mais novo na turma. Isso está causando uma revolta no pessoal. Ele mandou o salário e ainda ficou com 2. Irmãos, isso é dar 100% e até mais do que 100%. Dai e ser-vos-á dado. Acredita nisso? Os macedônios deram acima do seu poder, além dos 100%. Pela palavra de Deus, nós somos apenas, no grego, nós somos apenas oikonomos, dispenseiros, economistas, administradores dos bens de outrem. E de quem é esse outrem? Nós somos administradores dos bens divinos. E o que Ele mandar, nós devemos dar com certeza, porque Ele suprirá em glória além do que temos e além do que dermos. Incentive o seu povo a orar para saber a quantia que Deus quer que cada um invista em missões por mês. Deus ama o que dá com alegria e promete recompensar com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Um dos maiores exemplos de mordomia que eu vejo nas Escrituras foi José, que recebeu todo o dinheiro dos egípcios, que comprou todo o gado, que comprou todas as terras e que comprou até mesmo todos os egípcios e até taxou todo o Egito com 20% do ganho para Faraó e fez tudo isso pela fé. Eu sinto comigo mesmo que se eu apenas der o dízimo, eu estarei sendo um servo inútil, por fazer apenas aquilo que me foi mandado fazer. E embora obedecendo à lei, estarei em falta com a graça salvadora. O que é a promessa de fé, pastor? Embora o termo promessa de fé não possa ser encontrado na Bíblia, o livro de Deus é marcado com muitas promessas e muita fé. Não se trata de nada místico ou relacionamento com o evangelho da prosperidade, mas sim com uma proximidade maior com o dono de todas as coisas. E nossa subordinação quanto ao uso do que Ele deixou em nossas mãos, não do que é nosso, mas dele. Em outras palavras, é conseguir saber de fato quanto, como e onde devo aplicar os recursos de Deus que são confiados a mim diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, bimestralmente, semestralmente, anualmente, a vida toda. Você não tem direito de usar o dinheiro que Deus colocou na sua mão e coloca na sua mão do jeito que você quiser. Você não é dono dele. Por isso, ninguém aqui tem motivo de se orgulhar de nada, porque nada é nosso. É tudo dele. Ser promessista de fé é procurar ter intimidade com Deus cada dia e conseguir vê-lo suprindo o prometido pela fé nas situações mais diferentes que nos envolvem na vida. Em terceiro lugar, existe respaldo bíblico para a promessa de fé, pastor? Sim. Eu quero te dar alguns exemplos nas Sagradas Escrituras. Abraão, quando ofertou Isaque, ele obedeceu pela fé e Deus supriu na hora certa. E Isaque disse, amém! O que ele precisava. Mesmo crendo que Deus poderia levantar o seu filho das cinzas, conforme diz Gênesis 22, de 1 a 19, ele acreditava que Deus poderia levantar o seu filho das cinzas.
Mas vamos ler esse texto, irmãos, pelo menos parte dele, em Gênesis 22, versículo 16, diz: E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Mas se você olhar em Hebreus 11, versículo 18, diz: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Neste caso, irmãos, não foi somente uma oferta em dinheiro, mas nesse caso foi a coisa mais preciosa que ele tinha: o seu filho, o filho da promessa. E eu fico pensando quantos pais, ao invés de injetarem nos seus filhos para que façam um seminário, para que se preparem para a obra, para que sejam pastores, para que sejam missionários, quantos pais estão hoje roubando de Deus aqueles que poderiam estar servindo ao exército do Senhor, estão mandando eles para faculdades, para eles serem qualquer outra coisa, menos pastores. A escassez de pastores é uma coisa impressionante. Mas por quê? Porque a maioria dos pais não querem uma vida ruim como de pastor para os seus filhos. Miserável seja aquele pastor que não incentivar o seu filho nesse sentido. Miserável seja aquele homem crente que incentivar o seu filho a ser qualquer coisa neste mundo e não servo do Senhor. Eu sei que é Deus quem chama, eu sei que é Deus que mexe na vida da pessoa, eu sei que é, mas eu estou dizendo miserável aquele que quiser evitar que o seu filho se entregue para a obra. Porque o filho não é seu. Como flechas na mão do homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Então aponte esses filhos para servirem ao Senhor. Deus pediu para Abraão a coisa mais preciosa, não pediu só 10%, 20%, 50%. Falou: quero o seu filho, o seu único filho. Amados, eu fico imaginando a faca entrando no coração de Abraão. Abraão, sim senhor, eis-me aqui, eu quero que você pegue o teu filho. Ismael? Não, o teu único filho. Ah, mas Ismael também é. Isaque. Ah, sim senhor, entendi. Amado, se fosse para matar, escolhe. Ele não ia escolher Isaque. Sinto muito, Agar, a coisa é assim, Deus pediu, entendeu? E outro, você já está dando problema aqui, a coisa não está legal, vamos fazer o seguinte, vamos tirar pelo menos a única coisa que vincula a gente. Eu errei, eu fiz errado com você, tá, tudo. Então, eu já mato o filho também, já acaba com isso. Você vai viver sua vida, deixa a gente em paz, vai. Não é? Talvez, não sei, né? Eu posso dizer isso, mas talvez as torres gêmeas estariam em pé, ainda hoje. Amados, a questão é o seguinte: Deus foi enfiando a faca, quero o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, é ele que eu quero. Mas eu fico perguntando, uma pergunta para o pastor James, com certeza ele tem todas as respostas ali, não por ele, mas é porque ele estuda muito a Bíblia, mas, pastor, ele falou ou não falou com Sara? Ele pediu ou não pediu a opinião de Sara? Sara, minha filha, te amo, eu vou pegar nosso filho, eu vou fazer uma jornada com ele.
Você me deixa levar ele, eu vou oferecer em sacrifício, eu vou queimar ele, eu vou degolar, vou queimar e depois a gente volta. Olha, amado, eu não sei a sua esposa, mas se eu falasse isso para mim, ela não deixava. A senhora deixava? Esconderia ele. Pronto. Então, pelo testemunho da irmã Geisa agora, então nós vamos pegar esse testemunho, foi o de Sara, com certeza, então, Abraão não falou nada com ela. Não sabemos, não importa, irmãos, mas a questão é que Deus pediu para ele. E o importante é que ele não negou. Deus pede o que para você? E você está negando? Não devemos ficar muito contentes dele só pedir 10%, 20%, 50%, 100% do dinheiro. E a hora que ele falar, não, eu quero seu filho. Elias e a viúva de Sarepta de Sidom, um dos exemplos mais bonitos que eu vejo do suprimento de Deus. Se ela, pela fé, não tivesse atendido à ordem de Deus de suprir as necessidades de seu servo Elias, ela e seu filho teriam morrido de fome. Irmãos, quantas vezes as nossas igrejas estão com dificuldade financeira, invista mais em missões. Não rejeite missionários passar por ali. De repente, aquele missionário que Deus está mandando para vocês sustentarem, é aquele que vai dar a bênção para ter o azeite e a farinha. Esse texto é bonito demais. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Diz assim: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Já estava difícil a água, porque já não chovia. Até onde ele estava, lá no ribeiro de Querite, já tinha secado. A coisa estava feia, não tinha água em abundância. Aí chega um missionário folgado, espaçoso, chega lá e pede água. Enquanto ela vai buscar água, olha o que esse faz. Versículo 11: e indo ela a trazê-la, ele a chamou, ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Mas é folgado. Esse é folgado, espaçoso esse. Me dá água. Sim, senhor, eu vou pegar água. Quer dizer, a coisa está feia, mas eu já não tenho nem comida mais mesmo, então vou te dar essa água, porque a gente vai morrer mesmo e vai até sobrar água. Então, tudo bem, toma essa água. Não, volta aqui. Pois não, me traz também. Eu gostaria também de comer alguma coisa, sabe? Até que eu estou com fome. Traz também um bocado de pão na tua mão. Aí pesou. A água dava. O pão não. Porém, ela disse, versículo 12: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Ela não estava mentindo, irmãos. Senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Não temos mais esperança. Não tem mais saída, acabou. E Elias lhe disse, palavras que Jesus sempre usou com seus discípulos. Ele disse: não temas. Irmãos, essa palavra nós temos que lembrar quando for ofertar. Não temas! Mas será que vai me fazer falta? Não temas! Mas será que a gente pega mais esse missionário? Não temas! Não temas. Vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno,
e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Quantos dias? Se ele ficou no ribeiro de Querite 6 meses, então essa farinha, esse azeite não se acabou por 3 anos, porque foram 3 anos, 6 meses sem chuva. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Irmãos, esse texto sugere não assim, Deus encheu aquele monte de botija, e foi aparecendo botija, e foi aparecendo panelas, e foi aparecendo farinha. Não foi assim, não. Irmãos, eu acredito de todo o meu coração. Eu acredito que ela ia lá. Irmãs, chegava lá e a última porção de farinha. E derramava a última porção de azeite. E a última porção de farinha. E a última porção de azeite. E vai, e vai, e vai. Você teria fé para isso? Qualquer coisinha já nos abala, a gente já fica sem chão. Mas eu vou te falar uma coisa: as nossas preocupações financeiras não são porque nós demos para a obra do Senhor, é porque nós gastamos com coisas fúteis que não valem nada e que Deus não mandou você comprar. A maioria das dívidas que tem aqui dentro não é porque Deus falou, dá, e eu vou te dar de volta. Falou, olha, não compre isso. Não, mas eu quero. Não, mas eu quero, eu vou comprar, eu preciso. E aí se mete em dívidas e um monte de problema, e aí rouba Deus, e não dá dízimo, e não dá promessa de fé, por causa dos seus desejos carnais, que não estão subordinados à ordem do Todo-Poderoso. Você, antes de comprar aquele carro, antes de comprar aquela televisão, antes de comprar aquele computador, antes de comprar aquela tecnologia que você nem sabe usar, você deveria ter perguntado para Deus antes. Aí depois se mete um monte de problema, eu estou com um aperto financeiro, e aí está faltando comida em casa, está faltando nada. Você que é um péssimo administrador dos bens que Deus te deu. E depois quem sofre com isso são os missionários. É a obra de Deus, eu não tenho, eu gostaria tanto de ter, gostaria nada. Você está com o seu tablet na mão, você está com o seu computador, você está com o seu carro zero pagando um absurdo de financiamento. E aí depois não tem para dar uma oferta. Eu te garanto, irmãos, você vai comprar um novo celular, que virou moda comprar celular novo. Você vai comprar um novo celular, custa o olho, o nariz, a cara toda. Não é verdade? Mais que a cara. E aí na hora que fala, vamos ter uma oferta, vamos tirar uma oferta para ajudar, um trabalho maravilhoso desse que está sendo feito, a gente escolhe lá R$2 para dar. E sabe por que escolhe 2? Porque não tem mais a de 1. Desculpa, miseráveis. Irmãos, está errado. Está errado. Temos que priorizar as coisas que devem ser priorizadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas no meu caso não acontece, pastor, eu estou num aperto, eu vivo sempre apertado. O que você está fazendo com o dinheiro que Deus te confia? Todo mundo aqui sabe de pessoas que ganham pouquinho, mas sempre tem uma sobra. E todos sabem aqui de pessoas que ganham bem e estão sempre endividado. E é incrível, irmãos. Parece que as igrejas que ostentam mais riqueza são as que menos dão para a obra de Deus. E aquela igrejica que você olha assim, você fala, credo, isso aí não vai virar nada. De repente te levanta aquela oferta que tira você do chão. Amém ou não, amados?
Vamos continuar pregando aqui, peraí, desculpa. Essa aí foi além aqui, irmãos, desculpa aí, me empolguei. Se ela não tivesse dado prioridade para o servo de Deus, e dado para ele primeiro, fala para mim o que teria acontecido com ela e com o filho. Morrido. Então, Deus mandou Elias lá por amor a ela. O Senhor Jesus Cristo mencionou essa viúva lá no Novo Testamento e disse, olha, muitas viúvas tinham em Sarepta, mas em nenhuma outra foi enviada Elias, a não ser aquela de Sarepta de Sidom, uma mulher que se destacou das demais. Falou, eu amo essa minha serva, eu vou mandar meu servo, eu vou cuidar dela. Não estava só pensando em cuidar de Elias, não, estava querendo cuidar dela. Promessa de fé é cuidar dele, é cuidar de você. Ana prometeu dar o seu filho, que pela fé acreditava que iria ter. E depois de o ter dado, Deus lhe deu mais 3 filhos e 2 filhas. 1 Samuel capítulo 2, 21 diz, e visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Uma senhora importante que honrou pela fé o profeta Eliseu, ela teve um benefício também, ela ganhou um filho. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, 2 Reis 4, 8 diz, sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus, que todo mundo possa falar isso de nós. Ô irmãos, já pensou se alguém falar isso da gente, do que falar, aquele pastor, ele é caloteiro. Aquilo ali, ó, compra e não paga. O nome dele está sujo. Veio aqui, ó, eu fico ligando para ele, ele não passa aqui nunca mais, fala que tem compromisso, mas pagar mesmo não paga. Irmãos, o que é isso? Olha o que essa mulher falou. Eu tenho observado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Oh, que testemunho maravilhoso, irmãos. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, que é o suficiente para qualquer pregador preparar as mensagens. Amém ou não, amados? Você tem na sua Bíblia ali, está sossegado. Vai em frente. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Por isso disse ele, chama. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Fé. Aonde está a fé dela? Olha, ela viu. Aquele homem, o homem de Deus, ela investiu, ela construiu, ela fez o que pôde para receber o homem de Deus. Amados, isso é muito importante. Agradeço novamente a esta igreja, agradeço ao irmão Jacó, a irmã Olinda,
que basicamente me colocaram num quarto maravilhoso, e com certeza foi um sufoco para eles, porque é o quartinho da netinha. Tiveram que desapropriar a netinha para me colocar lá dentro. Eu sei o sufoco que está sendo, tadinhos. Invista nos servos de Deus. Eu tenho andado por aí nesse mundo, irmãos, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu lamento o jeito que o pessoal trata os missionários. Eu lamento o jeito que trata os pastores. Que coisa horrível. Trate bem o servo de Deus. Não porque ele vale alguma coisa. Não vale nada. Eu não valho nada, você também não vale nada. Mas quando você trata bem o servo de Deus, você está fazendo com o coração certo, como para agradar ao Senhor e não aos homens. Deus vê. Não faça para ganhar ponto para o missionário. Não faça para ganhar ponto com o pastor. Eles não são nada, eles são só servos. Mas são servos do Deus Altíssimo. A hospitalidade é um dos dons que o pessoal não tem para onde correr. Isso aí é a ordem de Deus. Tem que ser hospitaleiro. E ela, por ser hospitaleira e amar a obra de Deus e o servo de Deus e investir, consequência, ganhou um filho. Eu ia brincar com a irmã Geisa, mas eu não vou brincar não. Eu ia brincar com ela, falou, já pensou, irmã, a senhora ganhar mais um filho agora nessa idade, com o pastor Samuel assim, e vocês agora só sendo irmãos, imagina a situação. Não, estou brincando. Ó, eu agradeço, irmãos, parece, nós nos conhecemos aqui, mas parece que nós já nos conhecemos há mais de 30 anos. Olha, que coisa, vocês são uma bênção de Deus, uma preciosidade, que coisa, amém. Irmãos, mas vamos fechando aqui, que o nosso tempo não para. O menino dos 5 pães, nós estamos observando aqui alguns exemplos de promessa de fé. O menino dos cinco pães e 2 peixinhos. Jesus usou sua disposição em dar e supriu a necessidade de 5.000 pessoas. E bem provável, com quem você acha que ficou aqueles 12 cestos que sobrou? Deu 1 cesto para cada um dos apóstolos. Eu fico imaginando esses apóstolos, cada um, né, pegando um cesto, fala, filho, onde você mora? Ah, a gente mora lá, vamos lá na sua casa. Mas, não, vamos lá. E de repente a mãe, e aí, filho, quem são esses? São os apóstolos. Meus apóstolos aqui em casa. Então, mas mãe, cada um está trazendo já um cesto. Mas cesto do quê? De comida, mãe? Mas que comida? Daquela comida que a senhora me deu, mãe. O mestre precisou, mãe. Aquela comida que a senhora preparou com carinho para o seu filhinho, para levar, para seguir o mestre. Sabe aquela comida, mãe? Sei, filho, então eu dei para Jesus, mãe. Mas meu filho, era para você. Então, mãe, eu dei para Jesus, porque tinha uma necessidade lá. E a senhora não acredita, a hora que eu dei para Jesus aqueles 5 pães, mãe, a senhora não acredita, aqueles peixinhos, Jesus multiplicou aquilo tudo, alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, e sobrou só isso aí, mãe. Só 12 cestos cheios. Será que dá para a gente passar o mês? Então Jesus, em João 6,5, levantando os olhos e vendo que uma multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus, e sempre tem isso aqui na igreja, viu gente? Sempre tem isso aqui na igreja. Mas nós não temos mais condições de pegar mais nenhum missionário, a coisa está feia. Não dá mais, não dá. Ah, o missionário vai passar, fala para passar em outro lugar, fala para passar outro dia. Está parecendo pedidor de esmola. A gente está tratando os missionários como pedidor de esmola. Passa outro dia eu te ajudo. E você está perdendo a bênção de receber filho, de receber casa, de receber bens, de receber tudo, porque está rejeitando a obra de Deus. Promessa de fé envolve fé.
É dar do que não tem, porque se você já tem, você não precisa de fé. Se está sobrando lá na conta do banco, você tem lá 1 milhão. Eu vou dar 100 reais para ajudar na conferência. Que coisa feia, miserável. Que fé é essa? Tem 1 milhão na conta, vai dar 100 reais para ajudar na conferência? O que é isso? Agora se a pessoa fala, só tem 50 reais, mas eu gostaria de dar 100. Irmão, olha, mês que vem eu te pago, mas eu queria dar 100 para ajudar aí. Você não me empresta 50, mês que vem eu te pago. É perigoso que você não saia dessa conferência sem receber 200. É verdade, irmãos. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Você quer mais? Aceita mais? Você quer mais? Você quer mais? Até que não aguentava mais. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Nós somos realmente, irmãos, desregrados, jogamos muita coisa fora. Nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Jogamos coisa fora. É verdade ou não é? Recolheram, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. O rapaz também comeu com eles, talvez até mais do que os 5 pães e 2 peixinhos que a mãe tinha dado para ele. Talvez ele comeu 6 pães, talvez ele comeu 7 pães, talvez ele comeu 10 peixinhos. Ele comeu, por quê, irmãos? Porque ele deu. Vamos fechando aqui. Os macedônios abençoaram os santos necessitados de Jerusalém e foram, são e serão usados como exemplo de verdadeiros heróis da promessa de fé. Eu entendo que esse texto de Coríntios não está falando de sustentar missionário, não está falando disso não. É usado para isso. É usado nesse contexto, mas o contexto do texto não está dizendo nada disso não. Ali era uma necessidade que tinha o povo de Jerusalém, que estava pobre. Estava pobre por quê? Porque o pessoal falou: Jesus está voltando logo, vamos vender tudo, acabar com tudo, acabou com tudo. Aí Jesus está voltando, Jesus não voltou, falou: agora nós estamos enrascados. Antecipou demais a vinda do Senhor. Será que Deus pediu para eles fazer aquilo, vender tudo, acabar com tudo? Irmãos, nós temos que tomar cuidado com o que a gente faz. De repente nos metemos em muitos problemas aí financeiros, culpa nossa, erro nosso, má administração. Não é culpa de Deus não. Irmãos, ora para mim, eu estou num aperto financeiro. Peço, irmãos, vocês me ajudem a orar para eu parar de ser tão gastador. Para eu parar de ser tão... Bom, não vou falar mais nada não, tá bom. Gastador, tá bom. 2 Coríntios 8:1 diz: também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, aleluia, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto,
assim como em tudo abundais, em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Qual graça? A graça de dar. Você gosta de dar? Quem não gosta de dar, não gosta de receber, viu? Não, pastor, eu gosto de receber. Então aprenda a dar. Porque a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. Aí a gente faz o quê? Inverte o versículo. Me dá, Senhor, e aí que eu vou dar. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, mas se eu tivesse, eu daria nada. Você não está dando nem os centavos que você tem. A viúva deu tudo. E Jesus parou a cerimônia. Aqueles ricaços que davam aquele tanto de moeda de ouro. E Jesus vendo, olhando o coração, rapaz, quem conseguiria parar e olhar Jesus nos olhos? Já pensou? Ele já vê tudo do seu DNA, vê todos os seus ossos, vê todos os seus pensamentos, vê tudo que está por dentro e por fora. Amado, você olhar para Jesus, ele está vendo tudo. E ali veio aquela viúva pobre. Como é que o senhor sabe que é pobre? Porque a Bíblia falou que é. Então eu acredito na Bíblia. E eu sei que ali ela veio e Jesus parou a cena. Para tudo, para! O que aconteceu, Senhor? Eu quero fazer uma observação aqui com essa senhorinha aqui. Eu quero que todo mundo saiba que essa aqui deu mais que todos vocês. Já posso ver alguns orgulhosos, mais que eu, duvido. Vamos contar. Vamos contar. Eu quero ver. Eu vi o fulano, um saquinho é pequenininho. O meu é desse tamanho. O meu negócio foi grande. Eu dei em tanto que, eu garanto, impressionou Jesus. A hora que ele viu a quantidade, falou, rapaz, esse rapaz aqui tem dinheiro. Ô, gente, que dó desses pobres, que só porque pensam que têm dinheiro são ricos. Que dó. O apóstolo Paulo falou fortemente contra os ricos, falou, fala para eles não serem altivos, viu? E não colocar sua confiança na incerteza das riquezas, porque isso aí não vale nada. E Jesus parou a festa e falou, pessoal, essa viúva aqui, ela deu mais que todos vocês, viu? Antes de alguém falar, mas... Ele falou, sabe por quê? Vocês deram do que estava sobrando. Mas essa não. Ela pegou todo o seu sustento. Ela deu tudo que ela tinha. Interessante. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos. Mas Deus olha para o coração. Dê com a atitude correta, amado. Deus vai abençoar. Versículo 8 diz, não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade, nós ouvimos isso, pastor Samuel, sinceridade do vosso coração, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza, aleluia, enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. E nesses últimos minutos eu quero encerrar dando algumas ilustrações verídicas. Ilustrações que eu vivi. O irmão Vicente, pai do irmão Israel, a história dele é longa, eu não vou contar agora.
mas eu só vou contar isso. Ele estava na escola dominical e nós estávamos sentados ali e eu estava ensinando sobre promessa de fé, começando a ensinar sobre missões na nossa igreja lá em Cristo Rei, Várzea Grande, Mato Grosso. Começando a ensinar. E de repente, tinha uma porta abençoada lá na nossa igreja, um templozinho bem simples, bem humilde. E dava um ventinho, a porta fazia... E esse irmão Vicente ficou incomodado com aquilo. E foi lá e bateu essa porta. Voltou, sentou, foi ele sentar, irmãos. Deu um ventinho, ele olhou para mim, ficou com o olho vermelho, aquele cearense assim, sabe, daquele que resolve tudo na peixeira. Bravo demais. Levantou, foi lá, empurrou essa porta com tudo que tinha. E eu ensinando sobre missões e falando sobre promessa de fé e falando, olha, promessa de fé, você ora, Deus coloca no seu coração um valor, você dá aquele valor e Deus vai suprir de volta aquele valor para você. Quando você menos esperar, Ele vai te dar de volta. Então é o dinheiro de Deus sendo usado por Deus, da maneira de Deus. E você é o único privilegiado para isso, você só é um canal. E explicando isso, eu pensei que ele nem estava interessado nisso, porque ele estava tão revoltado com aquela porta, que, irmãos, naquela aula ele deve ter levantado umas 10 vezes. E era ele sentar, gente, aí todo mundo começava até a rir. Porque ele ia, batia a porta, fechava a porta e tal, o trinco da porta, e de repente ele voltava, era ele sentar. Isso foi num domingo, na segunda-feira de manhã. Irmão Vicente, lá em casa. Pastor, vamos lá na igreja. O que foi, irmão? Aquela fechadura, ela vai ser trocada hoje. Eu não aguento mais aquela fechadura. Ninguém aguenta aquilo lá, pastor. Eu falei, tá bom, irmão, tá bom, vamos lá trocar a fechadura. Falei, ó, eu já fui na loja, já comprei a fechadura. Falei, então, o senhor comprou a fechadura certa? Porque senão... Não, então, é por isso que eu estou aqui, porque só não trouxe, mas já está encomendado, já está lá, e é o seguinte, só não deixei pago, mas já está pronto, o rapaz só está esperando eu trazer a fechadura, levar lá e pronto. É a última vez, pastor, essa fechadura aí não vai ficar aí mais não. Tá bom, peguei as ferramentas, fui lá com ele. Chegamos lá para tirar a fechadura, eu olhei e falei, peraí, esse espelhinho aqui, peraí, não tinha um formão na hora, mas eu peguei ali uma chave de fenda mesmo que eu tinha levado, comi um pedacinho mais do portal, e mudei um pouquinho o espelhinho do lugar, e lá, e apertei de novo, falei, irmão, experimenta agora. Aí ele fechou, falou, mãe, fechou. Falei, não, fica do lado de fora agora, eu vou fechar, o senhor empurra, vamos ver. E ele muito emotivo, ele olhou para mim e falou assim, é verdade! E arrepiou todinho assim. Falei, é? O que aconteceu, irmão? O que é verdade? O que o senhor estava ensinando ontem? Amém, glória a Deus. O que é que eu ensinei ontem? Amado, às vezes eu não lembro nem o que eu almocei, o que eu ensinei. É complicado esse negócio, a gente vai apanhando uma certa idade. Eu preocupo demais com isso. Todo dia eu falo para minha esposa, o que você sente por mim? Ela fala, eu te amo. Fala, não esqueça disso. Amados, e ele arrepiou todinho, falou, aquilo que o senhor falou é verdade, pastor. Eu já comprei a fechadura, eu já gastei esse dinheiro, e agora Deus me devolveu ele. Isso aqui vai para missões. Foi o começo de uma nova etapa na vida dele. Uma irmã saiu para comprar uma máquina de lavar, porque não aguentava mais ficar lavando na mão. E ela pesquisou preço.
E achou um preço bom, uma máquina boa, do jeito que ela queria. E aí naquele dia ela saiu determinada para comprar a máquina, já estava com o dinheiro na mão, e foi para comprar a máquina. De repente, deu um probleminha no carro. E ela, enquanto estava pensando naquele probleminha do carro, ela olhou uma loja que ela não tinha ido ainda. E ela olhou e viu a máquina do sonho dela. E a hora que olhou aquela máquina, promoção, só hoje. Um valor bem menor do que ela iria pagar. Ela deu testemunho no próximo culto, falou, olha, aquele dinheiro é de missões, porque eu já gastei aquele dinheiro. Eu gastei aquele dinheiro, mas Deus me deu de volta. Eu ia comprar, por exemplo, a máquina 1.500, paguei 1.100, 400 vai para missões. Agora, quantos de nós faz isso? Ah, ganhei, rapaz. Eu vou comer, rapaz. Eu vou deixar. Missões? Que missões o quê? Não é verdade? Então, entendeu? Amado, nosso coração tem que estar em missões. Nosso coração tem que estar na obra, porque aí nós vamos ver Deus fazendo as coisas. Se não, você vê um negócio e fala, eu lucrei, dá até testemunho da igreja, irmão, eu dou graças a Deus, e aí eu não precisei gastar 1.500, eu gastei só 1.100, quero louvar o Senhor por isso. Você está louvando para quê? Para quê? Agora você fala, e aí, irmãos, agora eu posso pegar esses 400 e dar para missões. Aí vale a pena o seu testemunho, senão fica quieto. Testemunho de que só está ganhando dinheiro, porque eu comprei um carro novo, porque eu comprei... E a obra, que você está fazendo o quê para Deus? Então fecha a boca, fica caladinho aí. Né? Boca fechada não entra mosquito. Vamos lá, irmãos. Chegou uma época em Franca que eu comecei a pregar, desafiar para missões. Esse eu acho que é um dos maiores milagres que eu vou pregar agora, que eu vou contar para vocês. Vocês todos são membros aqui de Igreja Batista, é? Quem é membro de Igreja Batista aqui? Então vocês vão entender o tamanho do milagre. E eu estou lá desafiando a minha igreja para dobrar para missões, e preguei o mês inteiro para dobrar para missões, e chamei o pregador para pregar, e prega para missões, e vai... O que você acha que Deus fez no meu coração? O que Deus exigiu de mim? Dobrar para missões. É por isso que muita gente não ora, sabe? Senhor, manda obreiro, vai, quem me manda? Vou orar nada. Deixa os outros orar. Ô, amado, faça isso não. O homem está chegando. Aleluia. Se preocupe não. Ele é gente boa, pode ficar sossegado. É o homem de Deus, um santo homem de Deus, está passando em cima de mim aí, amado. Fica tranquilo. Olha, Deus tocou no meu coração para dobrar para missões. Mais ou menos assim, entenda. 10% já era o valor do dízimo normal. Mas Deus já tinha trabalhado no meu coração sobre ofertas. E eu já tinha separado mais 10% de ofertas. Eu não sei se acontece isso com você, mas vou te dar uma ideia. Às vezes está na hora da oferta, você olha na carteira. A hora que você olha na carteira, quase que já sai uma garupa assim, você fala, parecendo um peixinho do pastor ali, que ele não deixa ninguém pegar. Mas ainda bem que é só o peixe, mas o peixe da carteira ele deixa. Aí, amado, você olha o peixe, você empurra o peixe para lá. Aí, a hora que de repente você pensa que não, a onça avança, se empurra para lá. Por quê? Porque é oferta. Empurra a onça. Na hora que você empurra a onça, o macaquinho sobe no você fala, sai para lá, sai para lá. Amado, o que sobra? Então, para não acontecer isso, já determine, você vai na casa de Deus, prepara a sua oferta para dar para o Senhor.
Recolhe a oferta, não recolhe? Então já vem preparado para dar oferta, uai. Amém ou não? Porque Malaquias, quando estava falando sobre dízimo e oferta, falou, vocês estão me roubando nos dízimos e... Então nas ofertas tem que dar também. Amém. Não, mas esse é... Bom, aí, o que aconteceu? Deus já tinha tocado no meu coração há muito tempo para dar para missões 10% também. Então 10% era dízimo, 10% era ofertas, que eu subdividia por todos os cultos do mês, e 10% era missões. Naquele ano Deus trabalhou no meu coração e eu pude dar 20% para missões. E o milagre que vocês vão entender é que foi no mês que eu dobrei para missões e ninguém da igreja sabia, pasme, a igreja dobrou meu salário. Vocês viram o milagre? Batista. Vocês entenderam a profundidade do milagre? Qual pastor aqui na vida você teve um milagre desse? A igreja chegar para você e falar assim, ó, nós queremos dobrar seu salário. Você, amada, por que não faz? Porque ama o pastor, não quer que ele morra. Porque se chegar e falar, pastor, nós vamos dobrar seu salário, puf, já foi. Irmãos, nessa minha caminhada com Jesus, eu já tenho chegado a investir 47% de todo o meu ganho na obra de Deus. E eu não estou mais pobre por causa disso. Pastor, passei 2 minutos. Cadê ele? Está do lado de cá. Passei 2 minutos, mas o senhor me dá uma licença, só um pouquinho, porque se eu preciso falar, só um pouquinho. Irmãos, não vou pegar os 15 de ontem, não. O que passou, passou. É melhor você esquecer. Mas esse testemunho eu tenho que te dar. Uma jovem na nossa igreja, membro da nossa igreja, eu estava desafiando para missões, desafiando para missões, desafiando para missões. Respondam-me, vão ver, respondam-me essa pergunta. Promessa de fé tem alguma coisa a ver com dízimo? Não. Então uma pessoa que não tem ganho, não é dizimista, pode ser um promessista de fé? Pode. Pode, ué. Promessa de fé é uma coisa, dízimo é outra. Agora o que acontece é o seguinte, naquele ano eu desafiei toda a minha igreja a investir em missões. Toda ela. Eu queria que todo mundo desse. Todo mundo. E tinha uma irmãzinha que ela estava sempre pedindo oração, porque ela queria passar num concurso, e fazendo concurso disso, e fazendo concurso daquilo, e tal, e vai, e vai. Ela já tinha formado em direito, mas ela não queria exercer advocacia, e ela queria não sei o quê. Na verdade, o sonho da vida dela era ser promotora de justiça do estado de São Paulo. Um carguinho, mais ou menos. Queria ser promotora. E ela pedindo oração, me chamou muita atenção. Eu fui ver os cartões de promessa de fé, fui olhar todo mundo que estava dando e ela não deu. Foi a primeira vez na minha vida, irmãos. Nunca fiz isso, nunca tinha feito. Eu cheguei nessa menina e falei, escuta, esse cartãozinho que eu estou te entregando é em branco, para você prometer alguma coisa pela fé. Ela olhou com aquela cara assim e falou, eu não trabalho, pastor, não tem ganho. Eu falei, você não escutou? Não depende de ganho, não. Você pode dar para missões. Só pede para Deus o valor que Ele quer que você dê e dê para missões. Toma. E depois você me entrega. Entrega para ninguém, não. Entrega para mim. Nunca fiz isso na minha vida, irmãos. Nunca. E ela veio e entregou. Quando ela me entregou, o valor que eu olhei, eu até engoli, né? Falei, vixe, essa menina está doida. Mas eu não falei para ela, não. Falei, amém, mano, né? Tudo bem, mas eu olhei assim e falei, vixe, tá bom. Amados, pasme com isso. É real o que eu estou dizendo. 1 mês se passou, ela entregou a promessa de fé. Outro mês se passou, entregou a promessa de fé. No 3º mês,
ela não tinha de onde tirar mais. Ela pegou umas coisas que ela tinha no quarto dela e foi vender para dar a promessa de fé. A mãe dela falou: filha, o que é isso? O que você está fazendo? Ela falou: vou vender, mãe. Mas você vai vender porque você usa? Ela falou: mãe, eu fiz um compromisso com Deus pela fé. E eu vou vender. Ela falou: filha, mas você usa isso. Eu sei, mãe, mas eu prometi, eu vou cumprir. A mãe tinha condições financeiras para dar mais de ano já integral para ela entregar a promessa de fé. Mas a mãe era uma crente fiel, já está na glória agora. Falou: vai, filha, vende. Ela foi, vendeu, entregou a promessa de fé. Um mês daí, ela foi intimada para comparecer em São Paulo, para simplesmente assumir a promotoria de justiça do Estado. Primeiro salarinho dela, na época, isso muitos anos atrás, parece que foi 3.600 ou 4.000 reais, naquela época ainda era muito dinheiro. Ela entregou integral. E depois ela deu outra promessa de fé, subiu 1000% a promessa de fé dela. O primeiro carrinho básico que ela comprou foi esses lixos, esses Corolla, Toyota, esses troços que não vale nada, sabe? Sei que ninguém quer. É isso aí. Um carrinho desse. Amados, ela aumentou 1000% a promessa de fé dela. Trabalhou como promotora de justiça do Estado só 7 meses. Foi intimada a comparecer em Brasília. Para quê? Para trabalhar como procuradora da República. Membro da nossa igreja em Franca. É a que mais investe em missões na nossa igreja. Até hoje. Amém, irmãos? Senhor, louvado seja o nome do Senhor e muito obrigado de coração por nos dar a honra de exercer a nossa fé no Deus soberano, supridor de todas as coisas. Conserta as nossas vidas, Pai, e ajude-nos a investir em missões conforme o Senhor deseja. Damos toda a honra, toda a glória ao Senhor, porque só a Ti pertence, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor.